Douglas Costa passou dos limites fazendo isso. Cristiano Ronaldo brigou com o time do Liverpool inteiro por causa desse chute. E um jogador famoso fez o impensável para humilhar seu adversário. Esses são os momentos mais desrespeitosos do futebol. Começando por esse lance onde o Ibrahimovic mostrou porque nunca é uma boa ideia mexer com ele. O cara achou que poderia fazer uma falta dessa e sair impune, mas é claro que o Zlatan não deixou barato. E para completar sua vingança, ele ainda fez isso. Só que isso não é nada comparado ao que o Mbappé fez nessa partida. Esse cara achou que conseguiria intimidar o craque xingando ele de tudo que é coisa, mas com certeza ele não esperava que o Mbappé fosse reagir assim. E o Messi, que gosta tanto de driblar, que não perdoa nem mesmo o cara no chão, será que ele passou dos limites? Pela cara que ele fez depois, acho que ele concorda que sim. Mas nesse outro lance, quem se deu mal foi ele. Que maldade! E para completar, o argentino ainda levou um tapão sem motivo nenhum. Ele até tentou reclamar com o juiz depois, mas não deu em nada. Pelo visto, ele ainda tem muito que aprender com o Neymar. Olha só a reação do brasileiro quando tentaram derrubar ele. Ele pode até ter levado cartão vermelho, mas deixou claro que não aceita levar desaforo para casa. Tanto que a briga dele com o rival continuou até mesmo fora do campo. Mas isso não é nada comparado ao que o Antony fez nesse dia. Desde o começo a partida estava pegada, mas depois desse lance ele perdeu a paciência. E o pior é que o Bandeirinha viu tudo e não fez nada. Mas agora dá uma olhada no que ele fez para se vingar. Já nesse outro lance, quem se deu mal foi ele. O problema mesmo é que ele tentou fingir uma falta, só que ele fingiu tão mal que nem mesmo seu time acreditou. Que vacilo! E o pior é que ele terminou levando um vermelho. Mas nesse próximo lance, o Richarlison humilhou o time rival da pior forma possível. Imagina só, estar em um jogo de Copa e o cara fazer isso na sua frente. E para completar, ainda marcou esse golaço. Mas o que acontece quando tentam humilhar o Cristiano Ronaldo? Nessa partida fizeram de tudo para provocar o português, e depois desse lance ele perdeu a cabeça. Mas se esse cara soubesse o que aconteceria, não teria feito isso. Olha o que o Cristiano fez para se vingar. Mas acho que ele ainda teve um final melhor do que esse cara aqui. Eu sei que o Cristiano sempre foi esquentadinho, mas chutar as partes baixas já é ir longe demais, tanto que o juizão já chegou dando amarelo. Mas nada é pior do que o que esse jogador fez. Não é incomum ver jogadores fazendo falta para parar o contra-ataque. Só que nesse lance o cara passou dos limites. E o pior é que ele ainda quis procurar briga e deu um tapa no rival. Depois disso a briga ficou tão feia que sobrou até pro Richarlison. Coitado. Mas poucos momentos conseguem ser tão desrespeitosos quanto esse aqui. É normal o clima esquentar em uma partida acirrada, mas se liga no que o Douglas Costa fez. Com certeza ele mereceu esse cartão vermelho. Depois desse lance, o Grealish ficou furioso. E já que o juiz não quis fazer nada, ele resolveu com as próprias mãos, literalmente. Mas nesse próximo lance, o Pepe entrou com tanta violência no cara que precisaram parar o jogo. A falta foi tão pesada que todos os jogadores do banco invadiram o campo prontos para a briga. Ainda bem que conseguiram conter todo mundo antes da coisa ficar feia. Porque é isso aqui que acontece quando o juiz não faz nada. Nesse jogo, o Carvajal estava fora de controle, fazendo falta sem parar, que nem essa que claramente era para cartão. E pior é que ele ainda debochou do cara caído no chão. Nesse outro jogo fizeram isso aqui com o Neymar, e claro, ele ficou furioso. Mas quando ele tentou se vingar, olha só o que aconteceu. Esse jogador atropelou o técnico do outro time. Todo o banco de reserva partiu para cima dele, e ele terminou levando o cartão vermelho. Só que isso não é nada comparado a esse dia que tentaram humilhar o Cristiano Ronaldo. Só que não parou por aí. O mesmo cara fez isso aqui com ele poucos minutos depois. Mas vocês sabem como o português é, né? Ele passou o resto da partida procurando uma chance de se vingar. E ele encontrou. Pois é, o craque não leva desaforo para casa. Que nem esse dia, onde ele passou a partida inteira no banco e mesmo perdendo, o técnico não quis colocar ele em campo. Ele ficou com tanta raiva que simplesmente abandonou a partida, antes mesmo dela acabar.
Mas o que o Haaland fez nessa partida foi muito pior. Tudo começou quando um jogador do time rival resolveu partir para cima do Rodri sem razão nenhuma. Nisso já deu para ver que o Haaland ficou furioso, mas ele descontou tudo no final do jogo. Mas esse foi só o começo. Olha o que ele fez assim que o juiz apitou a saída de bola. Mas poucos jogadores conseguem ser tão desrespeitosos quanto esse cara. O que ele fez deixou até mesmo o seu time furioso. Depois de uma disputa de bola, o companheiro do seu time acabou se machucando e pediu para parar o jogo. Só que enquanto o time rival tentava mostrar fair play, ele fez isso aqui. Que vacilo! Pior que isso, só o Quaresma que resolveu dar um mata-leão no adversário. Claramente ele não gostou nem um pouco disso. E falando em jogadores que foram longe demais, olha o que esse atacante do Tottenham fez. Não bastou derrubar o adversário, ele ainda teve que pisar. Pela cara que ele fez, deu pra ver que doeu bastante. Mas ninguém se ferrou mais do que esse goleiro. Essas provocações antes de um pênalti são normais, mas esse goleiro passou dos limites. E pra piorar, depois de fazer o gol, o batedor resolveu descontar o desrespeito. Que coisa feia! Mas nesse outro dia foi a torcida do Milan que passou dos limites com o Donnarumma. Em um jogo contra o PSG, os torcedores jogaram notas de dólares falsas com o rosto do goleiro e o chamaram de mercenário por ter trocado de clube. Mesmo assim, acho que nada é pior do que levar um gol desse aqui. Os outros jogadores até tentaram cobrar o juiz para anular o gol, mas no fim ele só levou um amarelo. Mas pela cara dele depois, acho que valeu a pena. Esse jogador fez algo genial e completamente desrespeitoso. Ele começou a comemorar antes mesmo de chutar a bola. Que humilhação! E é claro que a torcida rival não gostou nada disso. Esse jogador se arrependeu profundamente de comemorar desse jeito. Tudo começou com esse lance, onde o goleiro fez de tudo para fechar o gol, mas não teve sorte. Nisso, Douglas Luiz achou que seria legal tirar uma com a cara do goleiro. Só que sua felicidade não durou muito tempo. E o pior é que a zoação depois disso foi tão grande, que até virou meme no Twitter. Mas esse goleiro fez algo muito pior. Esse pênalti era o momento mais tenso da partida, e quando o jogador errou, ele fez isso na frente da torcida rival. Esse outro goleiro tentou fazer algo parecido, mas essa foi a cara que ele fez no final. Para tentar intimidar o batedor antes do pênalti, ele disse isso aqui. Mas isso não deu nem um pouco certo. Pior ainda foi o que esse cara fez. Em um lance de gol, o goleiro foi obrigado a fazer uma falta para parar a jogada e acabou tomando cartão vermelho. Agora dá só uma olhada no que o Smith fez para zoar com a cara dele. Mas essa falta de respeito custou caro, e claro que os seus adversários não perderam a chance de se vingar. Que nem esse cara que atropelou o goleiro e ainda riu da cara dele. Mas poucos minutos depois, isso aqui aconteceu. O que fizeram com esse jogador foi tão ruim que ele fez isso. O Kimmich sempre gostou de provocar seus adversários gritando no ouvido deles, que nem esse lance aqui. Mas nessa partida contra o Paris Saint-Germain, o Neymar fez ele provar do próprio veneno. E pela reação, dá pra ver que ele não gostou nem um pouco disso. Esse lance foi tão polêmico que até o árbitro de vídeo teve dificuldade em entender o que aconteceu. Conseguiu notar o problema? Pouco depois o juiz foi avaliar o lance e só dá uma olhada no que ele descobriu. Mas esse jogador não é o único a tentar se vingar antes mesmo de sair do chão. Olha só o que fizeram com o Militão. E não adianta fazer cara feia para o juiz, porque esse vermelho foi bem merecido. Se bem que tem lances muito piores que o juiz simplesmente ignora, que nem essa jogada que claramente era para cartão vermelho. Ou esse lance onde roubaram um gol na frente de todo mundo. Se liga no que o jogador fez bem na hora da cobrança de escanteio. Mas o pior é que depois disso o gol acabou saindo, mas o juiz não quis nem saber da falta e validou o lance.
Esse próximo lance é uma vergonha para o mundo do futebol. No meio de uma jogada decisiva, o goleiro acabou lesionando o joelho e desabou no chão de tanta dor. O problema é que o time adversário simplesmente fez isso. E pegar a bola com a mão pode, foi isso que o Lewandowski fez nessa jogada. E claro que não terminou nada bem. Se bem que esse cara aqui fez algo muito pior. Depois da Argentina fazer uma falta para parar a jogada, o Otamendi passou dos limites. E mesmo errado, ele ainda quis arrumar briga com o time adversário. Só que não parou por aí. Ele fez isso aqui no próximo jogo. Falando em passar dos limites, esse goleiro fez algo inacreditável. Obviamente ele levou um cartão vermelho por causa disso. Agora, olha só esse gandula que foi dar uma de engraçadinho e se deu mal. O jogador ficou tão bravo que estava pronto para brigar ali mesmo. A sorte é que o juiz interferiu. Nesse dia, o Ibra e o Lukaku quase saíram na porrada. Tudo começou nesse lance onde empurraram o Lukaku sem razão nenhuma. Só que o craque não deixou barato e foi tirar satisfação. E é aí que o Ibra apareceu. Mas isso não é nada comparado com o que o Rudiger fez. O jogador ficou com raiva que perdeu a chance de gol e resolveu descontar no zagueiro. Mas pisar no pescoço do cara com certeza ultrapassou todos os limites. Mas um dos momentos mais desrespeitosos do futebol aconteceu contra o Real Madrid. Esse jogador acabou lesionado no meio de uma jogada importante e pediu para parar o jogo. Só que o Haidara não se importou nem um pouco com isso. No fim das contas, ele não só ficou sem marcar o gol, como ficou com a fama de desonesto. Mas isso não é nada comparado ao que o Van Dijk fez nessa partida. Nesse lance, os argentinos chegaram atropelando o jogador da Holanda e ainda chutaram a bola no banco de reserva dos adversários. Mas se liga no que o Van Dijk fez para se vingar. Mas o que acontece quando os jogadores enfrentam torcedores desrespeitosos? Tem muitos momentos insanos nesse vídeo. Clique e assista.